Senhor Deus, em nome de Jesus, uma vez mais eu apresento a minha vida diante do Senhor e clamo, ó Deus, pela Tua misericórdia, clamo, ó Deus, pela Tua compaixão e suplico, ó Deus, pelas dádivas do Teu Espírito Santo a repousarem sobre a minha vida nesta hora. Usa-me, ó Deus, para a Tua glória e conduza-me, ó Deus amado, nesta ministração. Fala comigo, pois eu preciso ouvir a Tua voz. Fala com a Tua igreja, ela precisa ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, e edifica a nossa fé através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 5 e versículo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 5 até o 6. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira: arranque-se e transplante-se para o mar, e ela lhe obedeceria. Amém? Aqui Jesus está dizendo, meus irmãos, que se a nossa fé for como uma semente, como um grão de mostarda, teremos a capacidade de dar ordem para uma árvore, e essa árvore se arrancará e se atirará ao mar. É claro que é no sentido figurado, é claro que Jesus não está sendo literal, até porque que finalidade há de sairmos por aí dando ordem para a árvore se levantarem do chão? Nenhuma finalidade. Jesus aqui está dando uma explicação, está fazendo uma analogia a respeito do poder da fé, que se for como um grão de mostarda, opera impossível, opera maravilhas. E, dito isso, meus irmãos, vamos meditar aqui em 3 relatos da palavra de Deus, para aprendermos um pouco mais a respeito da fé. No mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 13, diz assim: aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Aquele homem foi até Jesus. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: eu quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Amém? No mesmo Evangelho de Lucas, agora capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 35 até o versículo 43. Evangelho de Lucas, capítulo 18, desculpa, do versículo 35 até o versículo 43. Aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E, ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxesse o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que você quer que eu lhe faça? E ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: Pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus, e também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém? Amém. Deus nos louvou. Amém? Agora em Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, versículo 24
até o 34. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na orla da sua veste, na sua capa. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre deste mal. Amém? Meus irmãos, aqui nós vemos 3 pessoas diferentes, porém com problemas em comum. As 3 estavam doentes. Eram pessoas diferentes, cidades diferentes, mas as 3 estavam doentes. As 3 estavam enfermas. E não era qualquer doença. Na verdade, naquele tempo, meus irmãos, para a religião judaica, eu já ensinei isso aqui muitas vezes, naquele tempo, meus irmãos, a maioria das doenças era vista como maldição de Deus sobre a vida daquela pessoa. Então aquele cego, aquele leproso e aquela mulher com aquele fluxo de sangue, uma hemorragia que não cessava, especificamente essas 3 doenças, não era considerada uma doença natural, não era considerada uma praga do diabo, era literalmente considerada uma maldição de Deus sobre a vida daquela pessoa, ou por causa do pecado delas, ou por causa, veja só, do pecado dos pais. Era a crença vigente. Então, além dessas pessoas sofrerem, além dessas 3 pessoas viverem uma vida de grande dor e sofrimento, elas viviam também uma vida de preconceito, uma vida de rejeição. Elas não podiam trabalhar, elas não podiam morar dentro dos seus próprios lares, e o que era mais doloroso, elas não podiam fazer parte do culto, da celebração ao Senhor, porque nenhuma pessoa enferma, nenhuma pessoa com alguma debilidade física considerada maldita poderia entrar na presença de Deus, poderia entrar no templo. Então essas pessoas sofriam e sofriam, não somente no corpo, mas também sofriam na sua alma e na sua mente aquela rejeição. E além das 3 serem doentes, elas também foram até Jesus. Algo em comum entre aquelas pessoas, as 3 foram até Jesus. Meus irmãos, eu estava meditando, eu tenho meditado muito nisso. Talvez hoje, especificamente nesse século, especificamente no tempo que nós estamos vivendo, a igreja está indo, e está de fato indo até as pessoas, talvez isso esteja gerando um certo comodismo nas pessoas. E isso a começar nos crentes, isso a começar dos que já são da fé. De tanto a igreja ir, de tanto a igreja obedecer o id, as pessoas estão se acomodando a isso e só estão querendo receber a visita de Jesus, só estão querendo receber a visita do pastor, a visita das irmãs, e não há nada de errado nisso. Mas o problema é que se nós permitirmos, a nossa alma se acomoda nessa situação, e pouco a pouco, meus irmãos, vamos deixar de ir até Jesus, e vamos esperar Jesus através da boca de um homem e de uma mulher de Deus. Vamos esperar Jesus através da palavra de alguém que vai visitar a nossa casa, e não deve ser assim. É bom que isso aconteça, é bom ouvir a palavra de Deus, é bom receber a visita de servo de Deus, mas, meus irmãos, nada substitui ir até Jesus. Faça uma investigação nos evangelhos, meus irmãos. A maioria das pessoas que foram curadas por Jesus foram até Jesus. Exceto Lázaro, que foi ressuscitado, Jesus foi até ele.
exceto a filha de Jairo, que também foi ressuscitada, Jesus entrou dentro daquela casa. Exceto aquele homem paralítico que estava ali diante do tanque de Betesda, foi Jesus que foi até ele. Tirando essas 3 pessoas, todas as outras, meus irmãos, foram até Jesus, se arrastando, cambaleando, deixando um rastro de sangue pelo chão, deixando um pedaço de pele pelo chão, como é o caso dos leprosos, mas eles foram até Jesus. Então nós temos que ter essa compreensão. Quando Jesus veio ao mundo, meus irmãos, ele veio para buscar e salvar o perdido. Quanto a isso, foi ele que veio até nós. Mas a respeito das nossas necessidades, a respeito das nossas lutas, a respeito das nossas tribulações, é você que tem que ir, sou eu que tenho que ir até Jesus, somos nós. Não espere sentado em uma cadeira de braços cruzados, mexendo no celular, assistindo televisão, que Jesus vá até você no meio da sua luta, em meio à sua guerra. Somos nós que temos que ir. O exemplo bíblico é esse. Essas 3 pessoas foram até Jesus. Essas 3 pessoas tiveram coragem e fé para ir até Jesus, e ainda hoje é assim. Porque a respeito da salvação foi ele que veio. A respeito das nossas necessidades, somos nós que temos que ir e clamar pelo socorro dele. Então essas 3 pessoas, meus irmãos, tiveram essa coragem de ir até Jesus. E sabe por que elas foram até Jesus? Porque elas tiveram fé. Elas tiveram fé. Se aquelas pessoas não tivessem fé, meus irmãos, elas não iriam até Jesus. Elas foram porque tinha fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia fala que a fé, meus irmãos, agrada a Deus. Essa camisa bonita que eu estou vestindo, ou camisa bonita, não agrada a Deus. Seu sapato não agrada a Deus. Sua roupa maravilhosa que você veio aqui para o culto nessa noite não agrada a Deus. E eu não estou condenando as suas vestes bonitas, nem a minha camisa bonitona. Eu gosto dessa camisa. Eu acho que eu tenho ela uns 6 anos. Eu gosto de azul. Mas o que agrada a Deus, meus irmãos, é a fé. A fé agrada a Deus. E no mesmo versículo nos revela o porquê. Sabe por que a fé agrada a Deus? Porque a fé nos aproxima de Deus. E sabe por que ainda mais a fé agrada a Deus? Porque Deus quer com que a minha vida e a sua vida esteja pertinho dele, meus irmãos. A fé agrada a Deus porque a fé aproxima os filhos de Deus da presença dele. E é isso que alegra o coração do Pai quando nós estamos pertinho dele. Isso é possível estar perto de Deus através da fé. Aí talvez você possa me dizer: ah, pastor, mas aquelas pessoas, elas tiveram fé porque Jesus estava ali, no tempo delas. Elas conheciam Jesus, elas estavam ouvindo os milagres que Jesus operava. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje é muito fácil ter fé em Jesus. Hoje é muito fácil ter fé em Deus. Na verdade, está até na moda. Meus irmãos, se você perguntar para um traficante: você tem fé em Jesus? Ele vai dizer: tenho fé em Jesus. Se você perguntar a um bandido, a um assaltante, a um criminoso, ele vai dizer: eu tenho fé em Jesus. Semana passada, numa cidade chamada Sorriso, se não me engano, em Mato Grosso, um infeliz miserável entrou dentro da casa de uma família. O pobre chefe de família, o pobre pai de família, o esposo estava viajando a trabalho, e um camarada de 27 anos entrou dentro daquela casa e estuprou a esposa daquele homem e as 3 filhas dele. E logo em seguida matou as 4. E graças a Deus ele foi preso. Mas eu tenho certeza que se alguém perguntar para esse infeliz se ele tem fé em Deus, eu tenho certeza que ele vai dizer: sim, eu tenho fé em Deus. Porque hoje, meus irmãos, é muito fácil ter fé em Deus. Hoje é muito fácil. E na maioria das vezes é de boca para fora. É uma fé que não aproxima as pessoas de Deus. Ter fé em Deus, meus irmãos, não protege você do diabo. O que protege você do diabo é quando você, por meio da fé, se aproxima da presença de Deus e se rende ao Senhor. E repito, hoje é fácil ter fé em Deus, porque hoje nós sabemos que Jesus é o Salvador. Hoje nós temos a palavra de Deus, meus irmãos, no tempo que essas 3 pessoas viviam.
Naqueles dias, onde aquele leproso, onde aquele cego, onde aquela mulher foram até Jesus, naquele tempo, meus irmãos, o que corria pela cidade, o que se espalhava por Jerusalém, por todo Israel, era que Jesus era um falso profeta, que Jesus era um enganador, que Jesus era um beberrão, amigo de prostitutas. A fama de Jesus era que ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebul. A fama de Jesus era essa naquele tempo. Então era muito difícil uma pessoa ter fé em Jesus diante dessas notícias. Mas mesmo diante dessas notícias, mesmo diante desses falatórios, mesmo diante dessas mentiras que eram faladas a respeito de Jesus, essas pessoas tiveram fé em Jesus e começaram a marchar, começaram a caminhar na direção de Jesus. Não foi fácil, mas elas tiveram fé. E elas romperam contra tudo aquilo que estava sendo lançado a respeito da vida de Jesus. Não, eu tenho certeza que esse homem não é nada disso que estão falando. Eu creio que de fato ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. Eu sei que a minha esperança está nesse homem. E eles foram na direção de Jesus. E isso fica bem claro na mulher de fluxo de sangue. A Bíblia fala que ela ouviu falar da fama de Jesus. Ela não viu nenhum milagre. Ela não testemunhou nenhum milagre. Ela ouviu falar. E de ouvir falar de Jesus, ela foi até Jesus. Então, meus irmãos, essas três pessoas tiveram fé. Em um tempo em que era difícil ter fé em Jesus, porque, repito, a fama de Jesus não era boa. O que era falado a respeito de Jesus era para que as pessoas desacreditassem nele. Mas essas pessoas acreditaram. Mas hoje é muito fácil. Hoje é muito fácil acreditar em Jesus. Hoje todo mundo quer acreditar em Jesus, embora a maioria não queira ter aliança com Jesus. Mas hoje está muito fácil ter fé em Cristo. E essas três pessoas, meus irmãos, tiveram uma fé grande. Não foi qualquer fé. Essas pessoas não tiveram uma fé qualquer. Essas três pessoas tiveram uma fé gigantesca. Então, meus irmãos, fica esse exemplo. Ir até Jesus é fé. Ir até Jesus, meus irmãos, é fé. E não qualquer fé. Tem que ser, meus irmãos, uma fé grande. Tem que ser uma fé gigantesca, porque uma fé pequena, meus irmãos, não agrada. Guarde isso no coração de vocês para que sirva de alerta. Uma fé pequena, uma fé insignificante, não agrada o coração de Deus, não faz com que alguém se aproxime de Deus. Mas aí alguma pessoa atenta, que está prestando de fato atenção no culto, pode me questionar: pastor, como assim uma fé pequena não agrada a Deus? Se no primeiro texto que foi lido nesta noite, Jesus nos ensina que se nós tivermos uma fé do tamanho do grão de mostarda, nós poderemos fazer coisas maravilhosas. Como assim, pastor? Uma fé pequena não agrada a Deus? A Bíblia está se contradizendo? Não, a Bíblia não está se contradizendo. É porque nós temos o mau costume de ouvir e não prestar atenção. Nós temos o mau costume de ler a palavra de Deus e não prestar atenção em algo que está diante dos nossos olhos. Porque Jesus, meus irmãos, ele nunca disse que uma fé pequena tem o poder de mover montanhas, de mover árvores de lugar. Jesus nunca disse que a nossa fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda. Jesus disse que a nossa fé deve ser como? Deve ser como um grão de mostarda. Eu esqueci, eu ia trazer uma semente de tomate aqui para a igreja. Eu tenho certeza que se eu colocasse esse grão de tomate na ponta do meu dedo, talvez só Carla, com esse óculos potente, poderia enxergar, mas o restante dos irmãos não. Uma semente de tomate é pequena e uma semente de mostarda, meus irmãos, é menor ainda. Uma semente de mostarda é bem pequena, quase que invisível. Mas, quando essa semente é semeada e ela brota, ela cresce. E certa vez Jesus disse que ela cresce de tal forma que os passarinhos pousam nela. Uma semente quase invisível se torna puleiro para passarinhos. Então, quando Jesus disse, meus irmãos, que a nossa fé deve ser como um grão de mostarda, é nesse sentido. A nossa fé tem que ser uma fé sempre em crescimento. A nossa fé tem que ser uma fé que dá galhos, que dá ramos, que produz folhas. A nossa fé tem que ser uma coisa frondosa, algo gigantesco, como uma árvore cheia de folhas e de galhos. Assim tem que ser a nossa fé. Mas o problema é que nós caímos no engano de acreditar que uma fé pequena agrada a Deus. Deus conhece meu coração, Deus sabe que eu tenho fé, mas qual o tamanho dessa fé? Porque a fé que agrada a Deus, meus irmãos, não é uma fé pequena. A fé que agrada a Deus é uma fé grande.
A fé que agrada a Deus é uma fé que de fato te mantém de pé, te mantém firme, te mantém alegre, te mantém feliz, te mantém cantando louvores e hinos de adoração, mesmo quando tudo está dando errado na sua vida. Meus irmãos, a maior evidência que a nossa fé é pequena é quando nas lutas nós esfriamos o nosso coração. A maior evidência de que a nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda e não como um grão de mostarda é quando na hora da enfermidade, é quando na hora da tribulação sobra para Deus. Ah, não vou para a igreja mais não. Ah, estou desanimado, estou angustiado. Ah, estou triste hoje, não vou para a igreja. Meus irmãos, é uma evidência clara de que a sua fé é do tamanho, literalmente, de um grão de mostarda, cujo primeiro vento sopra e você não acha essa fé mais nunca. Tente achar um grão de mostarda no chão, você não vai achar. Assim, muitas vezes, é a nossa fé, soprada pelo diabo, diante de alguma luta, diante de alguma dificuldade, e, eventualmente, nós lançamos tudo isso nas costas de Deus. E deixamos de congregar, deixamos de orar, deixamos, meus irmãos, de buscar a face do Senhor. Meus irmãos, onde a fé é pequena, pequeno também é a operação do poder de Deus. Onde a fé é pequena, pequena também é o derramado do Espírito Santo. Temos que analisar isso. Temos que estar sempre, meus irmãos, meditando a respeito disso. Por que não está acontecendo tal coisa de Deus na minha vida? Por que eu não estou recebendo bênçãos? Por que eu não estou sendo visitado? Na maioria das vezes é porque o tempo de Deus para determinada bênção chegar na sua vida de fato não chegou. Mas há momentos, meus irmãos, que nós não recebemos bênçãos de Deus porque a nossa fé está pequena. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 58, a Bíblia fala que na cidade de Nazaré, e veja só que interessante, a cidade que Jesus cresceu, ele voltou àquela cidade já como Filho de Deus, já como Messias, pregando as boas novas, e o povo não acreditou. O povo começou a fazer chacota. Ué, esse não é o filho do José Carpinteiro? Por que do nada agora ele está dizendo que é o Filho de Deus, que é o Salvador? Esse aí não é filho da dona Maricota? Antigamente toda Maria era Maricota, né? A minha avó se chamava Maria, o filho dela era Maricota. Não é esse a filha de dona Maricota? Os irmãos e as irmãs dele não estão aqui na nossa cidade? Quem é esse camarada aí? E a Bíblia fala que naquela cidade, por causa da pequenez da fé, Jesus curou só um pouquinho de pessoas doentes. Por onde ele passava, multidões eram curadas, mas na cidade onde ele cresceu, por conta da incredulidade, da pequena fé daquelas pessoas, meus irmãos, Jesus operou poucos milagres, umas poucas pessoas foram curadas. E isso se repete. Isso se repete talvez nessa igreja. Talvez a pequenez de fé em nosso meio esteja impedindo o derramar de Deus, esteja impedindo a visitação do Espírito Santo. Porque, meus irmãos, eu não posso falar por vocês, mas eu falo por mim. Eu recebo o bênção de Deus nessa igreja. Eu recebo a visitação do Espírito Santo de Deus nessa igreja. Eu recebo dádivas do poder de Deus nessa igreja. Quando eu oro atrás desse púlpito, sozinho aqui dentro dessa igreja, e falar nisso, essa semana eu tive um sonho maravilhoso. Sonhei que eu estava orando aqui dentro da igreja, sozinho, quando de repente, eu não vou falar quem foi, um de vocês entrou dentro dessa igreja, a porta estava ali, ó, só uns 3 ou 4 palmos ali levantada, e um de vocês entrou se jogando, pastor, vinham que orar também, eu fiquei feliz da vida. Oh Deus, realiza esse sonho. Quando algum irmão dessa igreja vê essa porta meio aberta, que o Espírito Santo toca no coração desse irmão para vir orar também, para que nunca cesse a oração nesse lugar. Mas, meus irmãos, eu tenho recebido. Eu tenho recebido dádivas de Deus aqui nesse lugar. Eu tenho recebido visitação do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Ah, pastor, mas eu não estou recebendo, pastor. Ah, pastor, eu acho que eu vou para outra igreja. Eu acho que eu vou lá para aquela igreja do reteté, do sapatinho de fogo, porque lá o poder se manifesta. Engano daquelas pessoas que acreditam que, eu sempre ensino aqui, meus irmãos, não confundam o mover com o poder. Poder de Deus é palavra de Deus sendo pregada. É a sua vida sendo exortada e sendo corrigida. Cuidado com esses lugares que tem muito sapateado, que tem muito rodopiado, porque de repente
acontecem tragédias como nós temos visto por aí. Poder de Deus é o Evangelho, poder de Deus é a pregação da palavra. E quando isso acontece, em um momento de mover do Espírito Santo, aí sim, o mover de Deus nos leva a adorar, nos leva a nos mover, nos leva a gritar de alegria na presença do Senhor. Tudo isso é genuíno, mas muito cuidado com essas congregações onde acontece tudo e absolutamente de tudo, onde só falta a cadeira voar para cima, mas a palavra de Deus não é pregada. Está faltando o poder de Deus ali. Poder de Deus não é gritaria, poder de Deus não é sapateado, não é rodopio. Poder de Deus é a palavra de Deus sendo pregada, porque o Evangelho é o poder de Deus. Amém? Mas tudo isso aqui que eu falei, eu volto a falar para vocês não acharem que eu não creio. Eu creio no mover, na visitação do Espírito Santo no meio do povo. Mas, se falta a palavra de Deus, é fogo estranho. Se falta a palavra de Deus naquele lugar, é fogo estranho. O fogo do mover de Deus vem da palavra de Deus. Amém? Então, meus irmãos, a pequenez da fé nos impede de crescer na graça, de crescer no conhecimento. A pequenez da fé não nos faz sair do lugar. Meus irmãos, teve um momento da minha vida cristã, eu não me recordo quando, mas que me bateu quase com uma depressão espiritual, porque eu olhei para dentro de mim e eu falei: que miserável eu sou. Estou há tanto tempo na igreja, estou há tanto tempo orando, estou há tanto tempo aqui firme na presença do Senhor, e eu não estou sentindo nada, não estou sendo usado por Deus, eu não estou me dispondo. O que está acontecendo, Senhor? E a culpa não era de Deus, a culpa era minha. E eu entendi que era por conta da pequenez da minha fé. Eu estava na igreja, não faltava um culto, eu estava estudando, eu estava meditando, mas eu não estava exercitando a minha fé, eu não estava clamando verdadeiramente por uma fé viva e poderosa no meu coração. E hoje, meus irmãos, eu clamo por isso. Hoje a minha maior necessidade é fé. Hoje a minha maior necessidade é fé. Eu sou pobre e lascado, sem um vintém no bolso. Mas ai de mim se eu não tivesse fé. Eu estou ouvindo vozes e não é de Deus. Belinha, Alisson, Ana Clara, vamos para a tradição do culto. Eu amo vocês. Amém? Só um adendo, tá bom? Eu, meus irmãos, quando eu peço silêncio no culto, é porque talvez a pessoa que esteja conversando não percebe, mas tem alguém atrás dela que está sendo atrapalhada. Tem alguém na frente que não está conseguindo prestar atenção na palavra porque está ouvindo aquele burburinho. Então é muito importante o silêncio no culto para que não atrapalhe o irmão. Se porventura precisa conversar urgente com o irmão, menina, você não sabe, esqueci a panela no fogo, encosta ali no ouvidinho dela e fala. Mas se for para conversar, se houver alguma necessidade, que eu duvido, mas se porventura houver alguma necessidade, tente falar o máximo ali no ouvido da pessoa, para não atrapalhar o irmão. Porque se eu escuto, imagine quem está do seu lado, imagine quem está atrás na frente. Amém? Eu amo todos vocês, tá bom? Não fique com raiva de mim, não. Jesus faria o mesmo no meu lugar, e talvez de forma até mais dura. Silêncio! Ou vocês acham que Jesus não gritava? Ou vocês acham que Jesus não chamava atenção? Chamava. Amém? Onde a fé é pequena, também é pequena a operação do poder de Deus. E meus irmãos, não tem outro meio. Uma fé para crescer, uma fé para aumentar, é oração, meus irmãos. É oração. Foi isso que eu descobri quando eu percebi que a minha vida estava miserável. Eu estava lendo a Bíblia. Meus irmãos, teve um ano da minha vida. Eu era solteiro, morava em casa, ajudava meu pai na mercearia. Ajudava meu pai durante o dia, à noite eu ficava na mercearia. E toda noite eu colocava a Bíblia em cima do freezer, me debruçava em cima do freezer e lia a Bíblia. Teve um ano da minha vida que eu li a Bíblia 2 vezes. Porque todo dia eu lia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Em determinado ano, eu não me recordo, eu li a Bíblia 2 vezes, de tanto que eu lia a Bíblia. Então eu lia muita Bíblia, eu estava na igreja, eu não faltava um culto, mas eu não orava. A minha vida de oração era curta, meus irmãos. Olhe lá se fosse 10 minutos. Era aquela oração antes de dormir, após eu acordar, de vez em quando antes do almoço. Se juntasse tudo ali, não daria 10 minutos. E eu decidi corrigir aquilo.
Porque eu entendi, meus irmãos, que de nada adianta meditar na palavra de Deus e não orar. Porque quando nós meditamos na palavra de Deus, ou quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós recebemos uma semente. Mas é através da oração que o Espírito Santo rega essa semente. E toda semente que é regada, brota. Toda semente que é regada, nasce ali um brotinho e começa a crescer. E isso, meus irmãos, é através da oração. Outra coisa que eu era falho também era no jejum. E eu reconheço que ultimamente eu tenho sido falho. Graças a Deus o Levi, eu tenho observado isso, ele tem se dado bem com a medicação. Tenho preparado o coração de James para isso, porque eu preciso retomar, meus irmãos, uma prática que era muito comum na minha vida, principalmente antes do casamento. Meus irmãos, antes do meu casamento, antes de eu me casar com Jennifer e ter as ocupações assim do matrimônio dos filhos, uma vez ao ano, meus irmãos, eu fazia 3 dias de jejum sem comida total. No terceiro dia eu estava só o cabo do bagaço, mas eu conseguia ficar 3 dias de jejum e consagração no meio do mato, um sítio que tinha lá em Eunápolis. E eu preciso retomar a essa prática. Ou saudade que eu tenho daquele tempo, ou saudade que eu tenho, meus irmãos, daquele período onde eu conseguia separar 3 dias para ir para o meio do mato e só beber água, nada de comida. E ali orar, orar, orar e orar. E os dias pareciam que não acabavam. Meus irmãos, no segundo dia de jejum, se você não for forte espiritualmente, você endoida. Porque depois de 2 dias, meus irmãos, de jejum, parece que tudo entra em colapso na sua vida. A cabeça dói, o ouvido começa a zunir. A fraqueza vem, você ali, Deus me ajuda, me socorre. E hoje eu entendo que o meu limite é 3 dias. De 3 dias, fisicamente, eu não consigo não. É claro que quando eu retomar novamente essa prática, eu vou começar só um dia, porque faz tempo. Tem mais de 5 anos, na verdade quase 8 anos. Tem quase 8 anos que eu não sei o que é jejuar por 3 dias. Mas a partir do ano que vem, eu vou estar indo para o sítio dos irmãos aqui em Guaratinga, lá no córrego do Ipu, e vou lá ficar 3 dias. Em total consagração, porque eu preciso, eu tenho saudade desse tempo. Porque é isso que aumenta a fé, meus irmãos. Jejum e oração aumenta a fé. Foi essa a resposta que Jesus disse aos discípulos, quando eles não conseguiram expulsar o demônio do menino. Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus disse, por causa da pequenez da vossa fé. E lá no final ele fala, essa casca só sai com jejum e oração. Jesus não estava literalmente falando que aqueles demônios só podia ser expulso com jejum e oração. Porque, meus irmãos, jejum e oração não expulsa demônio, é o nome de Jesus. Mas é necessário que por meio do jejum e da oração, você tenha fé, e muita fé, para no nome de Jesus expulsar determinadas castas de demônios. E somente o jejum e a oração, meus irmãos, faz essa obra. Meus irmãos, peguem uma semente de qualquer coisa. Vamos pegar uma semente de jaca, que é uma semente grande para ficar fácil. Pega essa semente e coloca em cima do travesseiro da sua cama e espere ali 3, 4, 5 dias para ver se ela vai brotar. Ela não vai brotar. Pega essa semente, coloca em cima do sofá, coloca em cima da geladeira, coloca em qualquer lugar que não tenha terra. Não vai brotar. Não vai brotar. Só brota quando cai na terra. Só brota quando toca o solo. O mesmo acontece quando os nossos joelhos tocam a terra. O mesmo acontece quando os nossos joelhos caem no chão. As sementes da palavra de Deus, as sementes de tudo aquilo que nós ouvimos culto após culto, meus irmãos, começa a ser semeado. Porque os joelhos são as raízes. Os nossos joelhos enraizam nesse ambiente chamado fé. E ela começa a crescer no nosso coração e começa, meus irmãos, a dar fruto. Por isso a importância, eu sei que nos dias de hoje, a oração de joelhos está sendo abandonada. Eu sei que nos dias de hoje, muitas observações, muitas benevolências têm sido assim feitas a respeito da oração de joelhos, porque tem sido respeitado a fragilidade ou a enfermidade de uma pessoa ou de outra. Mas há 30, 40 anos atrás, meus irmãos, até cadeirante se colocava de joelhos para orar. Até paralítico se colocava de joelhos para orar. E hoje nós estamos aqui com essas pernonas, umas secas e outras gordas, mas todas saudáveis, e que tem medo de colocar os joelhos no chão para a fé frutificar. Não tem outro caminho, meus irmãos, é joelho no chão.
nem que seja por 10 minutos do seu dia. Ah, pastor, não tenho tempo, deixa de ser mentiroso. Todo dia Deus te dá 24 horas. Como é que nós temos a cara de pau de dizer que nós não temos tempo de orar? Se todo dia a graça de Deus nos concede 24 horas, meus irmãos, vocês têm noção do que é 24 horas? Multiplica 24 horas vezes 60 minutos. É muito minuto que nós temos dia após dia. E muitas vezes nós temos a cara lavada de dizer: eu não tenho tempo de orar. Mentira, nós temos tempo de sobra. Nós não temos vontade. Nós não temos desejo. Nós não temos fé para nos colocar diante do nosso Salvador. E ainda abrimos a boca para dizer: eu amo a Deus. Ainda abrimos a boca para acompanhar a Laiana cantando aqui: eu quero me apaixonar outra vez. Quer nada. Eu quero me desesperar outra vez. Não quer não. Nós não queremos não, meus irmãos. Nós somos mentirosos. Porque se nós fôssemos verdadeiros, nós seríamos de fato apaixonados. Nós seríamos de fato rendidos ao Senhor. Se de fato nós amássemos a Deus tanto quanto nós cantamos que amamos a Ele, ah, meus irmãos, acredite, a nossa vida seria outra. Quem ama, quem está perto. Quem ama quer fazer o que Maico acabou de fazer, do nada ir lá dar um abraço para Carla, porque ele ama a Carla. E nós dizemos que nós amamos a Deus e queremos um relacionamento somente à distância, somente culto após culto. Meus irmãos, não funciona não. Você pode vir aqui na terça, você pode vir aqui na sexta, você pode vir aqui no domingo. Se dentro da sua casa você não buscar a presença de Deus, você está gastando a sola da sua sandália e do seu sapato à toa. De nada adianta vir aqui na terça, na sexta e no domingo, das 7 às 9. Se dentro da sua casa você não passar tempo com Deus, se dentro da sua casa você não exercitar a sua fé e se render aos pés do Senhor, de nada adianta, de nada adianta. Venha para a igreja, porque você já vive na presença de Deus dentro da sua casa. Eu fico muito triste quando eu vejo algumas pessoas tirando foto na frente do espelho, aí coloca a legenda lá no Facebook: indo buscar a presença do Senhor. Ué, como assim? Então não busca na sua casa não? Precisa ir buscar na igreja? Meus irmãos, quem não busca em casa não busca na igreja não. Quem não ora em casa não ora na igreja. Não me engane, eu já estou com quase 40 anos. Não vem com essa conversa piada para cima de mim não. Quem não ora em casa não ora na igreja. E o inverso também é verdadeiro. Quem não ora na igreja não ora em casa. Não ora em casa. Quem ora em casa, meus irmãos, ora na igreja. Quem ora na igreja, ora em casa e vice-versa. Tem uma vida de oração constante. Por quê? Porque a fé está crescendo neste coração. Aleluia, Deus. Porque esta pessoa tem fé. Essa pessoa não tem fé do tamanho de um grão de mostarda, mas tem uma fé como um grão de mostarda, que vai crescer, que vai multiplicar e que vai se tornar evidente, principalmente nas lutas e nas tribulações da vida. Amém? E quão grandes são as nossas tribulações? Quão grandes são as nossas lutas? E triste será se diante dessas grandes tribulações a nossa fé for pequena. Triste será. Portanto, nessa noite, meus irmãos, que essa palavra, talvez amarga, talvez pesada, que essa palavra que talvez não tenha agradado a muitos, que essa palavra seja recebida no seu coração como palavra de Deus. Jesus, quando voltar, reunirá diante deles aqueles que têm fé, os fiéis da terra. Fiel, meus irmãos, é todo aquele que tem fé. Então vamos permitir com que a fé cresça em nosso coração, decidindo viver uma vida de oração e de consagração ao nosso Deus. Amém?